Eu não conheço o Luciano Huck, mas conheço como personagem público. Ele sei que é casado, tem 2 filhos, ou 3, enfim. E ele estava num programa, o programa conhecido dele, do sábado, e nesse programa entrevistava pessoas na Espanha. E a certa altura, ele entrevista um travesti brasileiro que reside na Espanha. E durante a conversa com o travesti revela como foi o seu início na condição de travesti, que foi aos 11 anos, 10 ou 11 anos, que esse homem, esse menino, então, começou a injetar hormônios para se transformar num travesti. Uma criança recebendo hormônios femininos. E narrava que quem o ajudou foi um amigo mais velho, um adolescente ou uma pessoa quase com 18 anos. Então, percebendo uma situação clara de uma pessoa de 16, 18 anos, aplicando hormônios femininos numa criança de 11, era de se esperar de alguém sério que a entrevista parasse e fosse indagado como assim? Como assim uma criança ser injetada de maneira inapropriada? Nem se mencionou em que condições médicas e sanitárias, mas o fato é que é um abuso contra uma criança. E ele não reprovou nada. É um ser informação. Quer dizer, receber hormônios femininos é normal? E é um ser informação incapaz de tomar decisões. Sabemos que antes desta idade, 18, 20, 21, na Europa 23 anos, em média 21 anos de idade, o ser humano ainda não está completo na sua estrutura neural. O lobo frontal, a capacidade de tomada de decisão ainda não está pronta, completa. Então pode ter prejuízos para tomar decisão. Um adolescente, um pré-adolescente, especialmente uma criança de 11 anos, jamais teria esta capacidade, nem de estrutura neural, fisiológica, quanto mais de conteúdo para tomar essa decisão. Então deveria sim ter sido reprovado e sim levar o caso para a justiça até internacional. E, especialmente no Brasil temos boas leis. O Brasil é referência mundial em questão de boas leis estabelecidas na proteção integral da criança. Aí, como o Dr. Guilherme Shelby disse, falta muitas vezes a gente conseguir colocar em prática, fazê-las funcionar efetivamente. Esse é um desafio para a gente, mas é um dever de todos, né? Por isso estamos aqui nesse programa, tivemos um seminário, uma semana de discussão, por isso você está se levantando a favor desse tema, a favor da criança também, como igreja. Esse caso aconteceu em 2009. Não vou citar a cidade nem a região, porque pode ser que a familiares, alguém possa se identificar. Então nós vamos mudar os personagens, falar de uma forma geral, mas eu tenho todos os registros, os vídeos da família e o atendimento. Foi um caso com uma família onde uma criança, na época, com 7 anos de idade, houve uma proposta para ela, feita pelo primo mais velho de 17 anos, para um ato sexual, em troca de um conjunto de revistas da Turma da Mônica, revistinhas em quadrinho. E aí ela, ok, eu quero as revistinhas, o que é sexo? Aí ela perguntou, porque ela não sabia o que o primo queria. E o primo, então, pede para que ela tirasse a roupa, estavam a sós na casa da avó, e estupra a menina. Foi um estupro. Porque imagina um de 17 com uma de 7 anos de idade. Só que ele não deu as revistinhas. Ela fica constrangida, ferida com a situação da violência, fica calada, não conta para ninguém, não procura ajuda. Passou os 3 meses e eles estavam de novo na mesma cena, sozinhos na casa da avó, enquanto a avó estava na igreja. E ele entrega para ela aquele tanto de revistas e diz que estava juntando mais revistas. Então, olha, são suas já, mas nós vamos fazer de novo. Ela se submeteu porque queria muito. A família não tinha condições de comprar, uma família muito pobre. E aí, ela se submete, só que agora, nesta segunda situação, não foi com violência. O abusador agora masturbou a menina, fez um sexo oral na menina, levou ela a ter ou seja, ser estimulada antes de ter uma penetração, teve prazer. Levando em conta que não tinha mais as dores da primeira relação, ela teve prazer. Com isso, ela também deseja fazer de novo, ganhou as revistas, foi premiada, e aí 2 anos depois ela já estava se relacionando sexualmente até com o tio-avô, que tinha um problema psiquiátrico, e depois, aos 11 anos, ela começou esse problema também com o irmão, onde ela ensina o irmão a prática sexual e tem uma rotina de ato sexual quase diário com o irmão, ela com 11 e o irmão com 9. O pai chega do trabalho com um jornal e o título da matéria de capa era abuso sexual. Ela não tinha interesse pelo jornal, mas ela foi ler a matéria. Quando ela leu e entendeu o que era abuso sexual, ela se viu na cena. Eu fui abusada então lá atrás. Também o irmão do meu avô me abusou, mas eu também abusei do meu irmão.
Então, aquela informação trouxe um trauma, um estresse pós-traumático, sintomas psicossomáticos como insônia, medo, gritaria, perda de apetite. Ela teve uma série de problemas, começou a ficar magra e não descobriu o que era, não contava para os pais, a psicóloga não descobriu, o psiquiatra não descobriu, levou-se 3 meses levando em vários especialistas, comportamento, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e psiquiatras, até que uma psiquiatra ela conseguiu falar uma parte e ela arrancou o restante. Então, ou seja, de uma situação de falta de informação dos pais, levou a criança a fazer que tipo de leitura? Isso deve ser normal. Todo mundo deve fazer com todo mundo. Porque um pediu, o irmão do meu avô pediu. Então isso todo mundo faz, mas ninguém fala nada, porque todo mundo fala que não pode contar. Até que vem uma informação de um jornal que mostrou-se confiável. Peraí, se está aqui, então é errado. E aí quando ela tem conhecimento de certo e errado, aí vem o estresse, vem o trauma, vem os sintomas, e precisou de tratamento. No tempo que eu era criança, eu perguntava para minha mãe, perguntava para o meu pai. Eu tinha todas as respostas, Fernando? Não, mas eu tinha em fragmentos, muitas vezes suficientes para a minha curiosidade momentânea. E à medida que eu ia perguntando, eles iam respondendo. E foi assim a minha educação com a questão de sexualidade. Talvez de uma forma simples, porque os meus pais são analfabetos funcionais, talvez eles poderiam ter instruído um pouco mais, mas me protegeu de muitas situações. Minha mãe me ensinou a respeitar as mulheres, as moças, mas eu era um garoto normal, natural, não tive situação de violência na infância, nem de abuso e exploração, tive um desenvolvimento, a curiosidade normal dos meninos, o desenvolvimento de puberdade normal, consegui me relacionar bem e saber respeitar as meninas sem perder o interesse por elas na adolescência. Só que hoje o que acontece? Os pais têm pouco tempo e tempo de qualidade com as crianças, muitos têm esse pouco tempo, e não falam do assunto, deixam para a escola. Eu atendi um caso de uma menina de 9 anos que veio constrangida dizer que a professora levou um órgão genital masculino de silicone para a escola e pediu que ela fosse à frente colocar um preservativo numa aula de educação sexual. Imagina uma menina de 9 anos, cristã, crente, nunca tratou o assunto, os pais nunca falaram da temática, vê um órgão genital masculino de silicone na sala de aula, na frente dos colegas, e ela ter que manusear colocando um preservativo, foi constrangedor. O efeito psicológico foi extremamente negativo com ela. Então, hoje o que acontece muito é, a internet, o Google especialmente, ele é um portador de conteúdo, é um local de depósito de conteúdo, Wikipédia, entre outros. Antes nós perguntávamos para os nossos pais ou para outro adulto de confiança e eles davam as informações com filtro adequado para a idade e de acordo com a pergunta. Hoje não. A nossa pastora Virgínia, pastora de crianças na igreja, ela foi perguntada na escola, pastor, uma criança de 7 anos, menina, o que é virgem? Ela parou um pouquinho, pensou, como respondo? Será que os pais já falaram desse assunto para essa menina de 7 anos? E ela, naquele momento de dar um passo atrás, ela fez uma nova pergunta. Por que você está perguntando? Onde você viu? Ah, eu vi no óleo, no vidro de azeite, que é extra virgem, e eu não sei o que é. Ufa, muito mais fácil tratar sobre o processo de prensagem e produção de azeite. Quase que ela respondeu que não precisava responder. É isso aí. Agora, o Google faz isso, ele responde antes, ele não faz assim, essa contra-argumentação. Às vezes a mesma criança ia entrar no Google lá para tentar descobrir o que é óleo extra virgem e aparecer muitas virgens lá. Isso aí. E aí isso ia trazer problema de conteúdo. Ela ia colocar um conteúdo inapropriado na sua memória, incapaz de entender e poderia até repetir aquele comportamento. Era uma promotora na área da infância, promotora de justiça, responsável pela promotoria de infância e juventude, e dando palestras no Paraná, conheci essa autoridade, estivemos juntos em vários eventos, e durante os eventos e durante até minhas palestras, ela me considerava um pouco conservador, porque ela era uma feminista praticante, e ela defendia que não, que adolescente pode transar sim, olha, a partir dos 14 anos a lei permite, que é essa idade legal, né, que se permite a prática de atos libidinosos ou relação sexual a partir dos 14 anos. Então ela entendia que não tinha questão, que realmente a mulher e a adolescente têm que conquistar seu espaço e manter relação sexual seria uma forma de liberdade importante. E eu me recordo quando a sobrinha dessa promotora, de 17 anos, engravidou. E ela surtou, ela precisou tomar medicamentos, ela passou por um processo de depressão porque a sobrinha de 17 anos engravidou.
Ou seja, revela um pouco aquele processo que a gente viu com os artistas. Vale tudo para os outros, mas dentro da minha família, da minha casa, não. Exatamente isso, com um agravante. Muitos defendem ideologia que não, para os seus filhos, não. É uma ideologia que defende para os outros, defende na universidade. Cabeça aberta, né, para a sociedade. Cabeça aberta, mas não para os meus filhos. Então a ideologia passou a ser uma coisa como que algo que você defende automaticamente. Quando na verdade aquilo não responde a você, não lhe dá respostas. Eu acho que está havendo um processo primeiro midiático. Alguns grupos minoritários recebem uma atenção hipertrofiada da mídia. E essa atenção se revela através de assumir esses valores minoritários, que eu não posso criticar, critico, mas não vou falar nesse momento. Então é justo e legítimo que as pessoas defendam suas ideologias. Só que a mídia pega pequenos processos sociais e culturais e transforma em algo hegemônico. Quando na verdade as pessoas, a maioria não defende aquilo. Então você viu agora até a pesquisa do IPEA, que foi manipulada, uma pesquisa, foi criminosa a forma que fizeram, porque o objetivo foi criar um confronto entre homens e mulheres. Porque há uma política governamental hoje de criar conflitos entre estratos sociais, patrão e empregado, homem e mulher. E na pesquisa recente do IPEA foi feita uma pergunta para entrevistados se, em razão da roupa, da pouca roupa utilizada pelas mulheres, por uma mulher, ela mereceria ser atacada. Essa era a pergunta que constava do questionário do IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Oficial, governamental federal. E houve uma divulgação de que 60% ou 60 e poucos por cento dos entrevistados disseram que sim, que a mulher que veste pouca roupa merece ser atacada. Depois se voltou atrás e falou, não é 66%, é apenas 26%. Depois falou-se que era apenas 13%. O mais interessante é que, na verdade, 70% dos entrevistados eram mulheres. 70% dos entrevistados, quando você vai ver a pesquisa, eram mulheres. E a pergunta é dúbia, o que é merecer ser atacada? Aí já divulgou que os homens achavam que a mulher merece ser estuprada quando veste pouca roupa. Aí houve uma comoção social, as pessoas pelos sites, pelo Facebook, pesquisadores começaram a falar que o Brasil é machista, que o brasileiro realmente é atrasado, quando na verdade era mentira. Ou seja, criou-se um fato falso para criar, e você vê os estudos das pesquisadoras, é muito claro, são feministas radicais, mulheres que acham que engravidar é atrasado, mulheres que acham que uma mulher ter marido e filhos é sinal antiquado. Você vê na pesquisa, é o governo federal, através de um dos seus mais importantes representantes no Senado, o senador José Sarney, em 2012 propôs, através de uma comissão de juristas, um projeto de reforma do Código Penal. Dentro desse projeto de reforma do Código Penal, que é um projeto de lei apresentado no Senado pelo governo federal, constavam medidas assim absurdas de violação da dignidade humana. Por exemplo, propunha-se a diminuição da idade mínima para consentimento de relação sexual de 14 para 12 anos. Essa é a proposta do governo. O Brasil, que é o maior destino de turismo pedófilo do mundo, o Brasil, que é o maior destino de turismo sexual no mundo... Deve ser para estimular o turismo, né? Essa é a minha pergunta. Que prioridade para a infância? Está precisando de mais turistas. Então, diminuir de 14 para 12 anos. Essa é uma das propostas que estavam, felizmente, no relatório do senador Pedro Taques. Isso foi retirado, conseguimos isso. Mas também houve a iniciativa. Houve a iniciativa do governo federal. E temos de dar o nome às pessoas. O senador José Sarney é o pai desta ideia. Mas não só isso. Num dos artigos também se propunha descriminalizar as casas de prostituição. O que é a casa de prostituição? Alguém organiza um negócio. Empresário. Um negócio. A casa de prostituição é exatamente o local que o empresário do crime organizado, inclusive, é a terceira maior renda das máfias.
o governo federal está mal informado ou quer implementar e estimular as máfias no Brasil. Porque tanto máfias italianas, russas, coreanas, japonesas, uma das três principais fontes dessas formas de crime organizado é a exploração da prostituição.